La roya es la mayor enemiga de la productividad de la soya. En cada campaña, la enfermedad se vuelve más resistente a los productos que existen en el mercado, dificultando el control y obligando al productor a gastar más sin resultados eficaces. ADAMA te invita a entrar a una nueva era del control de la roya. Llegó la era de Cronos, el primer fungicida del mercado que une 3 ingredientes activos en un solo producto. La experiencia de ADAMA en el desarrollo de productos químicos permitió la creación de una formulación líquida, estable y altamente eficaz, compuesta por 2 fungicidas sistémicos y un potente protector. Cronos detiene el tiempo. Con su formulación innovadora, no permite que la enfermedad entre en el cultivo y lo evolucione. Cronos flexibiliza el tiempo, mientras los principales productos del mercado pierden eficiencia año tras año. Cronos combina diversos modos de acción, controlando las diferentes razas de roya y pudiendo ser aplicado en cualquier etapa del cultivo. Cronos economiza el tiempo. Cronos posee una fórmula exclusiva TOV que contiene alta tecnología para una operación simplificada que agrega más valor al productor. Su nueva formulación líquida proporciona una aplicación uniforme. Evita la obstrucción de las boquillas de la pulverizadora. Y proporciona una mayor adherencia a la hoja. Cronos TOV es un fungicida de punta que agrega valor y simplifica la vida del productor. Las investigaciones realizadas en todo Brasil, Paraguay y Bolivia comprueban que utilizar Cronos TOV es esencial para controlar las principales enfermedades de la soya. Entre en una nueva era del control de la roya. Cronos TOV, solución que resiste al tiempo. Otra vez este lunes. Mi nombre es Sebastián Coyola. Yo soy subgerente general de Mainter y hoy tenemos el placer de poder tener una gran conferencia con Carlos Uteamada. Él es el investigador, es miembro del coordinador del consorcio antirroya de Brasil, y hoy vamos a tener una jornada en la cual vamos a poder compartir conceptos importantes sobre el manejo de las enfermedades y también actualizaciones que tienen que ver con cuáles son los mejores fungicidas para poder controlar nuestra roya acá en Bolivia. Así que sin más preámbulos y agradeciendo que todas las preguntas que tengan las puedan poner en sus chats, de modo tal de una vez que termine la conferencia de Carlos poder intercambiar con él y con todos aquellos que quieran sus conceptos sobre el manejo de la roya. Sin más preámbulos, le damos la bienvenida a Carlos y permitimos que él comparta su pantalla para empezar con la presentación. Así que, Carlos, muy buenas noches, muchas gracias y bueno, por favor, comencemos con la presentación. Gracias. Gracias. Buenas noches. Eu vou então compartilhar acá, só um rato. Sim, tá bem? Estão conseguindo mirar? Sí, perfecto, perfecto. Oh, tá bem. Gracias então por la invitação. Quero agradecer a Mainter e me pedir desculpa por o que ocorreu na semana passada. Né? Foi um equívoco acá. Mas sim, né? Vamos começar rapidamente.
Então, o tema é manejo e eficiência de fungicida para o controle de enfermidades em cultivos de soja. Temos, durante toda a fase da soja, várias enfermidades que ocorrem em diferentes etapas, diferentes estadios, né? Então, temos a caroídeo, roia, antracnose, mofo branco, mancha anilhada, e o que chamamos de enfermidade de final de ciclo, pero são dos patógenos, Cercospora kikuchi e Septoria glycinis, pero temos uma particularidade, que Septoria glycinis empieza muito temprano também. Então, acá temos marcado acá, né, como mancha parda, começando acá em V1, formação das primeiras hojas, se pode já começar a aparição dessa enfermidade, né? Então, o tema mais importante em manejo dessas enfermidades tem se utilizado muito fungicida. E fungicida começou justamente com essa enfermidade de encrespamento de cercóspora, juntamente com oídio. Seriam as duas enfermidades que começaram o uso de fungicida para controle de enfermidades em soja. Esse encrespamento de cercóspora promove a infecção no grano, na vaina e no grano, atingindo a semilla e promovendo, então, essa color púrpura, né? Chamamos de mancha púrpura na semilla. E queda assim, né? Hoje é comum, na cosecha, miramos ali grande quantidade destas manchas na semilla, pero há uma particularidade. Esta enfermidade, ela utiliza essa semilla como uma forma de transmissão, né? Então, se utiliza a semilla para passar de uma campanha para outra, justamente através da semilla. E ela queda latente na planta. Na fase vegetativa, nós não conseguimos mirar os sintomas desta enfermidade, pero vai estar allá na planta e solamente vai evoluir, vai promover algum dano quando a planta sofre alguma debilidade e, então, essa enfermidade avança e promove, então, rapidamente a infecção. Normalmente, ataca a hoja, pero também pode atingir o pecíolo, o talho, grande parte da planta. Da mesma forma, temos a antracnose, também que é transmitida por la semilla e também queda latente na planta durante grande parte do desenvolvimento do cultivo da soja. E solamente vai manifestar, vai promover algum dano quando temos uma debilidade na planta. De maneira bem esquematizada, temos acá o lineamento do grano, justamente com acúmulo de matéria seca, e solamente vamos ter o máximo de lineamento quando atingimos na fase de R7, né? Então, durante toda essa fase, as hojas estão produzindo, os fotoassimilados estão transferindo para o grano. Quando começamos a evaluar as enfermidades de final de ciclo, mostrava que essas enfermidades eram responsáveis por afetar as hojas nesta fase final. Então, não permitia o total llenamento do grano. Por isso, também, as pérdidas não eram tão acentuadas. Falávamos ali em cerca de 15% até no máximo 20% de pérdia generada por enfermidades de final de ciclo, que justamente manifestava depois de R5, até R6. Hoje, acá na zona de Londrina, conduzimos vários ensaios para esta enfermidade e solamente conseguimos mirar os danos, os sintomas depois de R6, né? Então, na recomendação de fungicidas, teníamos no máximo 2 aplicações de fungicidas que começava ao início de formação de vaina, em R5-1, e repetia com um intervalo de 14 dias
justamente em R5.3 para R5.4, né? Então, era uma recomendação inicial de fungicidas. E naquela época, teníamos os benzimidazóis, os triazóis, né, sobretudo o tebuconazol e score, né, difenoconazol, que eram os principais produtos que utilizavam nesse momento. Quando começamos a utilização de estrobilurina, foi um marco para diferenciar os produtos, porque as estrobilulinas apresentavam um bueno residual, conseguiam segurar, controlar bem a cercóspora septória, então, fazendo uma única aplicação ao redor de R5.1, já teríamos toda a proteção durante toda essa fase onde poderia ocorrer esta enfermidade. Pero, infortunadamente, hoje, por la resistência, não temos mais controle com as estrobilulinas para as enfermidades de final de ciclo. Tá, depois, com o ídio aparecendo mais temprano, na fase vegetativa, e depois com a aparição de roia também, ocorrendo bem temprano, cada vez foi antecipando o momento de aplicação do fungicida, né? Então, um dos pontos é justamente por cambiar as enfermidades, né, de sua importância, que vai estar ocorrendo mais temprano, isso vai generando, então, a necessidade de aplicação de fungicida mais temprano. Pero temos outro ponto importante, é a questão da base genética, né? Hasta que entrasse os transgênicos, sobretudo resistente a glifosato, né, todos os materiais eram de hábito determinado, que apresentavam índice de área foliar de hoja de 6 a 8 vezes. O que quer dizer? Se sacássemos de 1 metro quadrado todas as plantas que tinha dentro de 1 metro quadrado e sacássemos todas as hojas destas plantas, seria suficiente para cobrir uma área de 6 metros quadrados a 8 metros, né? Então, tamanha quantidade de hojas que apresentavam esse material, de hábito determinado. Eram materiais de ciclo mais largo e tinha a sua fase bem definida, a fase vegetativa e a fase reprodutiva, né? Então, esse tipo de material predominou muito na fase de desenvolvimento de cultivo de soja em Brasil, né? Quando expandiu para os cerrados, tinha uma grande aceitação por esse material e, então, a recomendação inicial de fungicidas foi em cima desse tipo de material. Com a entrada dos transgênicos, que vieram, então, de base americana e argentina, resistente a glifosato, então, esses materiais apresentaram hábito indeterminado, né? Apresentavam índice de área de hoja de 4 a 4,5, 4,5. Então, bem menor quantidade de hojas em relação ao material de hábito determinado. E acá um exemplo, mostrando, então, uma configuração. De material de hábito determinado, tinha, então, uma fase bem definida de fase vegetativa, e ao redor de 45 dias, começava a fase reprodutiva, né? Então, ao redor de 40 a 50 dias de emergência, começava a fase R1. Esta fase era definida, então, quando detectava o primeiro botão floral em talho principal, né? Pero como apresentava, então, esses materiais? Vainas praticamente no mesmo estadio de lienado em R5, quando chegava aos 90 dias, né? Quando começou a utilizar material de hábito indeterminado, esse material começava a floração já ao redor de 30 dias. Então, começa mais temprano a fase reprodutiva, pero continua a fase vegetativa e reprodutiva junto, né? Hasta que chegue aos 90 dias, temos diferentes vainas em diferentes estadios, né? Isso, então, vem acarretando em dificuldade de manejo e, por começar mais temprano a fase reprodutiva, isso vem generando uma suscetibilidade maior para diferentes enfermidades por estar ocorrendo mais temprano,
né? Então, a distinção entre hábito determinado e indeterminado tem generado, então, índice de área foliar e arquitetura de plantas diferentes, lienado de grano também é diferente, miramos cá a diferença entre os dois, a relação fonte-drenagem ao ciclo de cultivo, né? A intensidade e progressão das enfermidades também é diferente, né? Outro ponto também que investigadores da Cadê Brasil definiram, detectaram, é a predominância das vainas em la posição del terço da planta. Materiais de hábito determinado apresenta grande quantidade de vainas em la terço médio e superior, ao passo que materiais de hábito indeterminado vem apresentando maior quantidade de vainas no terço inferior e mediano, né? Então, isso vem promovendo uma necessidade de realmente começar a aplicação de fungicida mais temprano, justamente para proteger essas hojas de abarro que são responsáveis pelo alinhamento dessas grãos, dessas vainas que estão situadas nesta fase de terço inferior da planta, né? Então, mais uma justificativa de se utilizar mais temprano o fungicida para fazer a proteção frente às enfermidades que vão estar ocorrendo mais temprano. Então, devemos sempre buscar a atenção de mirar esta fase do terço inferior da planta, que é justamente onde começa a maioria das enfermidades, nesta fase acá. Então, nesse estadio, nesta terço da planta, no terço inferior, né? Então, esse é o ponto onde devemos sempre buscar os primeiros sintomas que possam aparecer nas diferentes enfermidades. Falando rapidamente sobre mancha anilhada, temos, então, a característica dessa enfermidade, que é de manchas circulares e, normalmente, com um halo um ponto mais escuro, bem no centro da mancha, justamente, então, mostrando, então, o alvo, né, o anilho. Então, falamos mancha anilhada, né? Pero tem essa característica, ataca também o pecíolo, as nervaduras, né? Muita gente confunde, pensa que essa necrose de nervadura é por coletótrico, né? E justamente a maioria das vezes que miramos acá é por mancha anilhada, né? Um trabalho do meu colega de agrodinâmica, ele arriba em 13 cultivares, distintos comportamentos, né, frente a essa enfermidade. Tem, então, alguns materiais que são mais tolerantes a essa enfermidade, outros mais sensíveis, e, de acordo com a severidade mirada em material, né, as perdas que conseguiram observar nestes materiais. Então, tivemos ali, mesmo alguns materiais com alta severidade, pelo com não tanta pérdida, né? Acá temos um material com alta severidade e bastante pérdida, né? Pero também temos alguns com baixa severidade, pero com alta pérdida, né? Então, essa característica do material. Temos que conhecer sempre como se comporta este material frente a essa enfermidade, porque é uma forma, uma maneira também de fazer o manejo, né? Se utilizarmos material de tolerância, com resistência para essa enfermidade, a necessidade de uso de fungicida vai ser menor, né? Então, aqui algumas fotos, solamente para mostrar a queda de hojas, né, justamente promovida por essa enfermidade, que vai antecipando a queda, e isto vai dificultar o envenenamento dessas vainas, desses grãos que vão estar sem hojas, né? Acá são fotos também mostrando as características de sintomas de mancha anilhada em pecíolo, né, em talho acá, em la vaina, são lesões bem pontuais, né, acá. Essa foto é de Bolívia, era de um material, creio que de Colômbia, um material bem suscetível para a mancha anilhada, e apresentavam essas características acá, essas manchas, lesões circulares também, né? E, justamente, quando temos um material bem suscetível que ataca dessa forma, dessa maneira em la vaina,
justamente quando a vaina começa a alienar, ela vai entumecer, vai ganhar, né, forma, tamanho e vai crescer. Pero como estas necroses, essas manchas, elas necrosam o tecido, matam o tecido, eles não acompanham esse crescimento, que justamente está promovendo o alienamento do grano, da vaina, e então se ocorre a abertura da vaina. Então, é um sintoma típico desta enfermidade, promover a abertura de vaina em materiais suscetíveis que promovem esse tipo de manchas em la vaina. Né? Acá também outra foto de la vaina tomada, né, bem afetada por corinéspora, e acá em método de Bloder test, onde fazemos a patologia de semilha, a característica é esse color cinza, né, do micélio, e a espora é assim, em formato de uma clava, né? Então, é a característica desta enfermidade. Bem? Outro tema é a roia asiática, realmente a mais importante das enfermidades que tem promovido perdas. Acá em Brasil chegou a 90% de perda, né? Um trabalho de uma investigadora de São Paulo. Então, mostrando esta particularidade. É uma enfermidade que tem seu ciclo relativamente curto e com grande produção de esporas, seriam as semilhas do fungo. Né? Então, o único espora do fungo sendo liberado acá na uredóspora, acá na urédia, vai cair sobre a hoja e há que ter uma grande quantidade de água livre. Né? Hablamos aí do rocío ou depois de uma lluvia, um tempo que tenha água. Ali vai permitir que esse esporo germine e com isso vai infectar, vai penetrar na planta, promover, então, depois a formação dos primeiros sintomas, que vai estar, então, com a formação de urédia, vai esporular, e depois de esporulação pode quedar hasta 3 semanas, toda noite, liberando grande quantidade de esporas. Né? Como essa enfermidade é promovida por Staphylococcus bacteriense, esse patógeno, assim como o ídio, é um patógeno biotrófico, porque ele necessita de um hospedeiro para continuar seu ciclo. Ele não sobrevive em rastrojo, não sobrevive em semilha de soja, né? Então, se necessita de uma planta hospedeira, seja a soja ou pode ter a soja perene, kudzu, que é uma leguminosa altamente sensível, e há relatos também em ferrol, né? Também algumas variedades que podem hospedar de maneira, então, para que permita a continuação do seu ciclo. Né? Então, esta enfermidade, ela, por apresentar esta característica, ela produz grande quantidade de esporas. Né? Porque a natureza necessita fazer com que produza grande quantidade de esporas para que consiga atingir uma planta hospedeira e possa continuar seu ciclo. Né? Diferente de patógenos necrotróficos que conseguem sobreviver em rastrojo, em outras plantas também, em o solo mesmo, formam uma estrutura de resistência e conseguem, então, ou mesmo por la semilha, e conseguem, então, sobreviver, passar de uma fase para uma outra, de uma campanha para outra. Né? Então, a roia e o ídio necessita, sim ou sim, de uma planta hospedeira. Né? E quando miramos o síntoma, né, inicial de roia, com auxílio de uma lupa de 20 vezes de aumento, é possível, então, definir, detectar bem a estrutura. Né? E com um grande aumento, este vai ser a espora do fungo, são como se fosse grânulo de arena, né? Pero veja a quantidade de esporas que consegue produzir, né, em uma planta sensível e generando, então, alta frutificação. Então, queda uma nuvem, né, de esporas acá.
Bem? O comportamento dessa enfermidade, La Roya, que inicia dessa forma. Na campanha 2016, 15 e 16, teníamos aquela situação, já começando em R1, a aparição, né, em janeiro, pero em fevereiro já atingia cerca de 30% em R4, e atingindo R5 já teria aí 70% hasta 100% de severidade, né? Então, durante todo esse ciclo, a cada 7 a 9 dias, se completa um ciclo de fungo, e isso vai, então, generando uma grande quantidade de esporas. Por isso, a disseminação é muito forte, muito rápida e muito forte por grande quantidade de esporas que se consegue produzir em uma única aurélia, né? Então, era a característica desse fungo. Pero o que nós outros estamos mirando? De um tempo para cá, justamente, depois de 2016, que foi este comportamento que miramos acá em Brasil, depois tivemos este comportamento que vem sendo mais comum em diferentes zonas acá em Brasil. Ela queda muito difícil de mirar na fase reprodutiva, início da fase reprodutiva. Normalmente, empieza a aparição em R5.1 ou 5.2 e depois tende sobretudo, uma evolução lenta até atingir metade do alinhamento do grano, e assim depois empieza rapidamente a subir, né? Então, acreditamos, não sei se pode ser justamente de 2016 para frente, acá, depois de 2016, onde tivemos a resistência para as estrobirulinas e carboxamidas. Não sei se este processo, onde a seleção do fungo mais, então, resistente a essas estrobirulinas e carboxamidas, ela tem uma certa redução de agressividade. Então, o que nós outros estamos mirando é que a roia tem se comportado como uma enfermidade de final de ciclo, pero sigue com uma rápida evolução acá, justamente por a grande quantidade de liberação de esporas, né? Então, aí sim, em pouco tempo, pode atingir rapidamente níveis de severidade altíssimas, não? Então, uma forma de manejar é justamente sacar fora a continuidade de soja durante todo o ciclo, todo o tempo, né? Por exemplo, acá em inverno. Em Brasil, nós outros não sembramos soja em inverno, temos outras opções, maíz, trigo, algodão, né? Diferente de Bolívia. Sabemos que na zona norte sembra, sim, soja em inverno, né? Já tive a oportunidade de presenciar por 2 vezes, inverno, com cerca de 50, 70 milímetros de umidade somente de lluvia, pero durante todo esse ciclo apresentou produtividade com 2,5 ou 3 pontos de hectare, toneladas por hectare, né? Então, é uma particularidade em Bolívia, pero esta continuidade de soja sobre soja vem generando, né, grande problema de aumento de inóculo, quer seja de roia e oídio, né? O oídio também manifesta muito em inverno, porque é um fungo que prefere temperatura mais amena e seco, né? Também por baixa umidade. Mas também tivemos problema com as plagas, com nemátodos, com os outros patógenos necrotróficos, que também vão estar produzindo inóculo, queda em rastrojo, depois sembra novamente a soja, vai estar no rastrojo e vai estar, então, aumentando a quantidade de inóculo para a campanha seguinte, né? Então, dentre as estratégias de manejo, temos o vazio sanitário, que é um período de cerca de 90 dias sem cultivo de soja para não permitir esta, chamamos ponte verde, né? Que chamamos como uma continuidade, né, do ciclo desses patógenos e plagas
que possam ocorrer durante todo o ano. Escape é também uma outra forma que, acá em Brasil, sobretudo na zona do Cerrado, temos cada vez mais produtores utilizando materiais de ciclo mais curto, cerca de 90 a 100 dias, né? Então, se sembra bem temprano, dentro da temporada recomendada, dentro da época recomendada, né? Então, cambiou muito a questão de época de siembra também, porque antigamente era outubro e novembro, era a época mais recomendada, mas hoje, já em setembro, já está sembrando soja e com 90 a 100 dias já está cosechando, né? O monitoreio de cultivo é muito importante, não somente ao Chaco que você está produzindo, mas também em toda a zona, né, ao redor de sua propriedade. Há que mirar se tem alguma outra Chaco que sembrou mais temprano, que possa estar, então, promovendo a aparição de roia mais temprana, né? Então, o monitoreio é fator importante também, justamente para não utilizar fungicida de maneira errônea, né? Porque se já tivermos a roia, grande parte do grupo de produtos que hoje estamos utilizando não vai ter o controle dentro da planta ou dentro de uma lesão que já ocorreu na planta, né? Eu vou explicar melhor depois as características dos produtos. Cultivares com gene de resistência. Já temos acá em Brasil, aí também em Bolívia tem, né, Santa Cruz tem material que tem resistência, gene de resistência, mas há que tomar cuidado, sempre acompanhar bem, porque também a resistência pode ser quebrada, né? Então, mas tem sido uma ferramenta importante justamente para permitir um maior intervalo de aplicação entre os fungicidas, ou mesmo pensando ao início da aparição de roia, pero como não permite a rápida desenvolvimento dessa lesão, né? Então tarda ou produz muito pouca quantidade de esporas. Então isso pode estar favorecendo para que dê tempo de utilizar um fungicida e ter melhor controle, né? E o controle químico, que é a ferramenta mais utilizada hoje para o controle dessas enfermidades. Falando de controle químico, devemos conhecer o modo de ação desses fungicidas. E hoje temos fungicida sítio específico, que interfere em um único processo bioquímico. Temos exemplos, triazóis, morfolinas, que atuam na síntese da membrana, né, na produção de ergosterol, que é uma substância responsável pela formação da membrana. Lá, temos as estrobilulinas, que atacam em complexo 3 da respiração, e também as carboxamidas, que atacam no complexo 2. Né? Então, dentro da mitocôndria, elas são responsáveis pela produção de energia, e ela, então, a estrobilulina e a carboxamida vão atuar, inibindo, então, a formação de energia e afetando a respiração. Temos carbendazim, né, hoje pouco utilizado, mas era uma ferramenta importante para a enfermidade final de ciclo também. Me olvidei aquela hora que comentei, tinha comentado das carboxamidas, dos benzimidazóides, né? Carbendazim é pertence ao grupo dos benzimidazóides. Mas ela é responsável pela reprodução celular, né? Então, na divisão celular, ela afeta, aliás, esse ponto. O que temos de comum? Como atinge somente um único processo, então, o fungo consegue alterar ou promover, então, ou que seja uma população que tenha característica de resistência ou de não sofrer por ação deste produto, e então se vai selecionando a população resistente para a atuação desses fungicidas, né? Aí, como depois de 2007, que tivemos problema com triazoles, 2013, que tivemos problema com as estrobilulinas, e mais recente, 2016, com o problema das carboxamidas, volvemos a testar, provar os multissítios. Logo na aparição de roia, em 2012, na campanha 2012, 2013, né, algumas empresas
provaram os multissítios, sobretudo o mancozeb, clorotalonil, né? Utilizavam esses produtos para verificar a eficácia desses fungicidas. Pero, naquela época, os triazóleos apresentavam 95%, 98% de controle, ao passo que esses multissítios quedavam com 50%, 60% de controle. Então, não era viável, naquele momento, utilizar esses multissítios. E também, ademais, tinha problema por multissítio utilizar maior quantidade por hectare. Muitas vezes era um polvo, né? Então a dificuldade também de fazer a aplicação por ser polvo, e também tinha um menor tempo, né, ativo na planta, justamente por ser produto que quedava sobre a superfície da hoja, então sofria ação por lluvia, né, que isso poderia lavar, então, o produto fora da hoja, da superfície. Então, teria necessidade de fazer várias aplicações, ou mais aplicações do que os triazóleos, os sítios específicos que estavam utilizando na época, né? Pero, depois que começou a resistência, então se volveu a provar novamente os multissítios, porque justamente por atuar em vários processos bioquímicos em fungo, né? Então, ele reaciona inativa com grupos sulfidílicos na formação de aminoácidos e enzimas, né, resultando em desorganização do metabolismo, seja lipídios e na respiração, né? Então, isso vem justamente a ajudar, quando utilizado juntamente com um produto sítio específico, eliminar ou diminuir a propagação da população resistente, né? Porque se temos um fungo resistente ao triazol, por exemplo, né, que vai atuar na formação da ergosterol, na formação da membrana, e utilizamos, então, sucessivamente triazoles, então a população resistente ao triazol vai aumentar. Ao passo que quando utilizamos junto um multissítio, não vai permitir que essa população aumente, porque ele justamente vai atuar em outro ponto e não deixar que esse fungo evolua, né, cresça, desenvolva. Então, acá está realmente mostrando vários pontos onde pode atingir diferentes moléculas, né, diferentes produtos. Depois eu vou deixar essa apresentação, então vamos ter mais tempo para mirar melhor a atuação de cada um. Mas é importante acá, né, que este grupo, multissítios, sobretudo multissítios, ele queda sobre a superfície da planta ou da hoja, né, formando uma barreira, justamente impedindo que a espora que caia sobre essa superfície, ela consiga germinar, né? Então, ela já atua matando, afetando já a espora que vai estar caindo sobre a superfície. As estrobirulinas e carboxamidas também vão ter esta ação preventiva também. Vai estar sobre a superfície ou na película logo abaixo dessa parte mais externa, e então se vai impedir, né, justamente acá, temos um estadio um pouco mais avançado, justamente não permitindo a penetração, né, dentro da planta. Então, ele já vai atuar nesta fase acá, principalmente, e também impedindo que o fungo consiga penetrar na planta. Uma vez que conseguiu penetrar na planta, são os triazoles e a morfolina também, são esse grupo de produtos sistêmicos que penetram no tecido e vai, então, conseguir atacar na estrutura do fungo, né? Então, a fase, depois que entrou na planta, são os triazoles que vão estar promovendo ação sobre as estruturas do fungo. As estrobirulinas, algumas são sistêmicas, também conseguem penetrar na planta, mas tem pouca ação, né? Não é tanto assim, pero
depois que consiga entrar, ele pode atuar acá justamente impedindo a esporulação do fungo. Então, ele é antiesporulante. Tem essa função, então, de inibir a formação de esporas. Então, isso vai diminuir a pressão de inóculo do fungo. Tá bem? Então, a combinação destes grupos de produtos é que tem promovido melhor eficácia para o controle das diferentes enfermidades, não somente roia, mas também as outras enfermidades, né? Agora, devemos conhecer o comportamento de cada um desses grupos para as principais enfermidades, né? Pelos principais patógenos, tá bem? Então, temos o problema de resistência. A resistência é justamente, né, uma resposta evolutiva natural do fungo em uma ameaça externa, né, para sua sobrevivência, que é o caso fungicida. Então, quando os fungicidas com modo de ação específico começam a ser aplicados, tende a eliminar as populações mais sensíveis, aumentando a frequência das populações menos sensíveis ou resistentes, né? Resistentes. Então, os fungicidas do mesmo grupo são propensos à resistência cruzada. Então, uma seleção natural. Quando temos uma população onde a maioria é suscetível ao grupo do produto, quando aplicamos o fungicida, ele vai matar essa população em amarillo, que é sensível, né? E vai sobreviver aí vai quedar aí alguma população mais tolerante, resistente. Com sucessivas aplicações do mesmo grupo específico, então vai selecionando uma população resistente. E com isso, então, o produto não vai ter mais controle, mais eficácia, né? E justamente, quando utilizamos nesta aplicação um multissítio, justamente ele vai atuar sobre a população resistente para o triazol, por exemplo, como eu comentei. Ou pode ser também para a estrobilurina, né? Se acá estamos aplicando uma estrobilurina e a população resistente à estrobilurina vai aumentando, né, essas bolitas rojas, então, quando utilizamos multissítio, justamente esse multissítio, como atua em diferentes pontos dentro da estrutura do fungo, ela vai conseguir diminuir essa população que está evoluindo, que está crescendo de resistente, né? Por isso, é uma importante ferramenta para retardar ou atrasar, então, a resistência junto a esses grupos químicos. Falando de roya, temos já conhecido, desde então, campanha 2006-2007, a ponto de atuação onde afetou, então, quem provoca resistência. Então, desde 2006, 2007, justamente com tebuconazol, flutriafol, foram os primeiros triazóis que apresentaram dificuldade de controle, justamente por, né, resistência atingida, conseguida nesses pontos acá dentro da cadeia de gene, né? Então, esse foi o ponto descrito em 2006 e 2007. Para as estrobirulinas, né, inibidores de quinona, foi justamente neste ponto que conseguiu detectar a resistência, né? Então, tivemos perdas principalmente de azoxastrobina, piraclostrobina, né? Foram os que mais sofreram com essa resistência. E depois, em 2015, 2016, a campanha também, onde tivemos problemas já com as carboxamidas, né? Principalmente benzofenidipropil, né? Foi o primeiro carboxamida que miramos resistência nessa campanha 2015-2016. Né? Pero o mais importante também é que a resistência é parcial, não é total. Então, por isso que, sobretudo, algumas regiões, temos alguns produtos que seguem com boa eficácia, mas temos já algumas zonas que já não têm mais controle, né? Então, ocorre justamente por ser uma resistência parcial, não é total. Então, acá, ao longo dos anos da rede, né, consórcio anti-roya em Brasil, começou em 2003, 2004, justamente
depois de uma reunião de soja em Uberaba, onde nós outros apresentamos um ensaio. Justamente naquela época, tinha somente 5 produtos recomendados emergencialmente para roia. Era tebuconazol, difenoconazol, né, fluconazol e a mescla de piraclostrobin com epoxiconazol, né? Então, dentre esses 5 produtos, tinha a azoxastrobina também, solito, né? Priori, solito, Score, Folicur, Palisade e Ópera. Eram os 5 produtos que inicialmente eram registrados emergencialmente para roia. Mas quando conduzimos ensaios lá em Bahia, na campanha 2012-2013, miramos, foi uma aplicação já tardia, já tinha roia nas plantas, e fizemos uma aplicação e miramos diferença de comportamento entre os produtos. Então, apresentamos esse resultado na reunião de soja, e por discutir junto com diferentes investigadores, definimos, então, que a partir daquela campanha, na campanha seguinte, começaríamos a rede de ensaios cooperativos, chamamos ensaios cooperativos, que seria o mesmo protocolo sendo conduzido em diferentes zonas para mirar o comportamento dos produtos frente ao comportamento da roia, né, em cada zona, né? Pero isso foi, ao longo do tempo, foi permitindo fazer um monitoreio do comportamento, da eficácia dos diferentes produtos, né, testados. Então, acá em azul era tebuconazol. Então, tinha 91% de eficácia nessa campanha, 2003, 4, 5, pero foi caindo a eficácia e justamente 2006, 2007, onde detectou uma forte caída, e depois, novamente, outra caída, né? Então, e hoje estaria cá, né, até 2015, 2016, estava ao redor de 20%, 25% de eficácia, pero nós não sabemos explicar por qual motivo, pero a cada ano, agora, depois de 2006, 16, 17, ele vem mostrando recuperação em sua eficácia, né? Tebuconazol é um dos primeiros produtos que estamos envolvendo retorno de eficácia para a roia. Talvez por já ter um grande período sem utilizar esta molécula, né? Então, se adotando outros produtos, outros triazoles, então a população quedou, né, mais sensível para esse produto, né? Um exemplo disso também temos o ciproconazol, que também na campanha 6-7 mostrou uma forte caída, né? E segue com ao redor de 20%, 30% de eficácia, né? E depois, em 2012, 13, 14, acá tivemos problema com as estrobirulinas, né? Então, azoxastrobin, também tivemos piraclostrobin, eram as 2 primeiras estrobirulinas mais utilizadas, né, no mercado, e detectou, então, a resistência a essa campanha 2013 e 14, né? Então, mostrando a caída forte, principalmente, então, a azoxastrobina, né? Então, chegou aqui a menos de 20%, quase 15%, e segue com baixa eficácia, né? Acá, as mesclas que temos de triazol com estrobilurina estão justamente mostrando, esta em azul a azoxastrobin com ciproconazol, né, que era Priori Extra, e em rojo acá era Ópera, né, então era piraclostrobin com epoxiconazol. Então, foram as 2 mais utilizadas, né, em cultivo de soja em Brasil, e foram os que mais sofreram com a resistência, né. Desde 2009 e 2010, começamos a aprovar acá trifloxastrobin com proteoconazol, que é o FOX, aí em Bolívia chama Krypton, né? Então, foi por ter
proteoconazol, que é diferenciado, é uma triazolentiona, não um triazol somente, ele tem mais um outro ponto de ação, então ele não sofreu tanto a perda, então vem se mantendo uma eficácia melhor, né? Então, dentre as mesclas que temos hoje no mercado, aquelas que contêm proteoconazol são as que têm melhor eficácia, sobretudo para a roia, todavia, né? Os outros triazoles já caíram, múltipla eficácia, ciproconazol, pipoconazol, né? Mesmo também outro, flutriafol, tetraconazol, são outros triazóis que apresentaram barra eficácia. Né? Então, acá, em continuação, temos, então, sacando fora tanto a priori extra e ópera, né? Seguimos acá, continuando, então, né? Hoje temos metominostrobina com tebuconazol, picoxtrobina com ciproconazol, que é a prima, né? Trifloxestrobina com proteoconazol, que é o Krypton, picoxestrobina com tebuconazol, que é Oros, né, de Adamar, era uma mescla muito interessante também, vinha se comportando bem, mas aí hoje mesclaram também com Mancozeb, que é Cronos, né? Então, eles praticamente não têm mais mercado, muito pouco tem utilizado essa mescla. E trifloxestrobina com ciproconazol, que é Sfermax, né? Então, o comportamento dessas outras mesclas acá vem se mantendo, né? E vim chamando a atenção justamente, a exemplo do que mostrei quando estava aislado o tebuconazol, esta mescla de metominostrobina com tebuconazol é o que vem ganhando também, aumentando a eficácia ao longo dos anos, justamente por a eficácia de tebuconazol, né? Falando de outros fungos que atuam na soja, temos, então, fora a Phacopsa pachyriae, que é a roia, temos a Corinespra cassiícola, mancha-anilhada, Cercospora kikuchi. Hoje estão se comentando muito Cercospora, outra espécie, na verdade, não é essa kikuchi. Temos já vários trabalhos mostrando outras espécies, né, mas eu vou seguir acá com o kikuchi. E Coletótrico truncato, que é antracnose, né? Então, temos já resistência já confirmada para as benzimidazóis, para a mancha-anilhada e encrestamento de Cercospora, né? Também para as estrobirulinas, né? Temos problema para mancha-anilhada, para Cercospora, para Coletótrico, né? Então, a diferença dessas resistências é que essas resistências são disruptivas, perdem na repentina de controle e são perdas praticamente cai para zero, né? A eficácia cai muito. Diferente, como eu comentei anteriormente, que a resistência para a roia é parcial. Então, sigue alguns produtos com uma eficácia de 40%, 50%, né? Para esses outros patógenos, tem promovido mutação disruptiva que, se já perde eficácia, não mais tem controle, né? E aí vamos, então, mostrar os dados da última campanha, dos ensaios de rede que foram conduzidos em 2021. Então, temos acá os produtos que foram utilizados para mancha-anilhada, tá? A maioria são mesclas, né? Foram provados acá 10 produtos, né? Testigo, depois Orquestra, Foxex Pro, uma mescla clorotalanil com fluindapir, Blavit é proteoconazol com fluxapiroxade, Fluaris é proteoconazol com fluindapir, Armeira é proteoconazol com Mancozeb, né? Aí também Fluaris mais Uniseb, acrescentando em mescla ao Mancozeb, né? Evolution é azoxobina com proteo com Mancozeb, e Gruma 2 é um difeno com cipro e Mancozeb, Gruma 5 é difeno com proteo com Mancozeb. Então, a diferença é justamente só o triazol acá, né? Então, as distintas doses de ativo que são utilizadas nessa quantidade de produto comercial, né? Todos os ensaios em rede, né, para mancha anilhada foram conduzidos nas temperaturas iniciais,
justamente para evitar a pressão de roia, né? Foram 3 a 4 aplicações, foram evaluadas, então, a severidade e produtividade. Então, as distintas localidades onde foram conduzidos ensaios, né? E os resultados. Então, chamou a atenção justamente aonde temos proteoconazol nos ensaios, os produtos que contêm proteoconazol foram os que apresentaram melhores eficácias de controle para mancha anilhada, né? A referência anteriormente era fluxapiroxade, que era uma carboxamida com alta eficiência, alta controle para a mancha anilhada. Pero em algumas zonas, sobretudo a 163, BR-163, ali em Mato Grosso, onde sembra algodão na sequência de soja, a mancha anilhada também é uma enfermidade que ataca a algodão, e isso, então, vem generando sucessivas aplicações de fungicidas, e isso foi promovendo, então, o aumento da população resistente. Então, em algumas zonas, a mescla fluxapiroxade já não tem tanta controle, tanta eficácia, e os que apresentam proteoconazol são os tratamentos que apresentaram melhor controle para a mancha anilhada, né? Todos os produtos que contêm proteoconazol foram os que apresentaram melhores eficácias, né? Chegou aí de 71% a 75% de controle, né? E na produtividade também, os que melhor responderam, melhor controle tiveram, foram os que menos perdas sofreram, né, em produtividade, né? Então, testigo que não teve nenhuma aplicação de fungicida perdeu 16,3% de redução de produtividade frente ao melhor tratamento, né? Então, acá só mostrando a diferença que ocorre na zona de Mato Grosso, em azul, justamente mostrando menor eficácia de alguns produtos, sobretudo, né, acá, orquestra, por exemplo, fluxapiroxade, que contém essa molécula, a carboxamida, né, a diferença é muito grande entre Mato Grosso e os demais departamentos, onde não temos tanto problema da resistência, todavia, né? Então, acá só o gráfico mostrando o comportamento dos diferentes produtos, né? Essa mescla bixafen com proteoconazol e trifloxystrobina, que é justamente Krypton X Pro, né, que contém proteoconazol, que vem apresentando melhor eficácia de controle ao longo dos anos, né? Aqui, inicialmente, começamos com o carbendazim, já apresentava 15%, 30% de controle, sigue com barra eficácia, todavia, né? A trifloxystrobina com proteoconazol, era a Fox Krypton, né? Então, infelizmente, depois de 2017, 2018, já na campanha seguinte, não mais provamos junto, solamente seguiu com o Krypton X Pro, né? Está vindo novas moléculas, né, como mostrei acá, a base de proteoconazol, temos outros produtos à base de proteoconazol que estão sendo registrados acá e vão ter uma eficácia boa para mancha anilhada. Falando de roia, né, acá temos os produtos comerciais, produtos registrados em Brasil, então, provamos acá, né, seguimos mantendo a Proxiprima, Sfermax, Nativo, são mesclas de estrobirulina com triazol, né, o Fox também, o Krypton, né, Fusão, que é a metominostrobina com tebuconazol. Temos acá tebuconazol com clorotalonil, então uma mescla de multissítio com tebuconazol. Audax, Almenax são 2 marcas comerciais de um mesmo produto, que é mescla de óxido de cobre com fluxapiroxade, né? Blavit, que é proteoconazol com fluxapiroxade. Elatos, que é mescla de estrobirulina com carboxamida, benzofridipropir com azoxastrobina. Vessália, que é picoxastrobina com benzofridipropir. Orquestra, cá é a mescla dupla, pidaclostrobina com fluxapiroxade. Ativum, mescla tripla, que creio que aí é uma orquestra, orquestra aí em Bolívia, ela é mescla tripla, não? E Fox X Pro e Cronos, né? Então, a mescla de mancozeb com picox com tebuconazol. Então, temos este produto acá, com mescla já de multissítio, e também esta
com clorotalonil. Esses dois, e acá também, óxido de cobre, né? Então, 3 produtos que contêm multissítio junto na mescla. O comportamento dos produtos, né, foi assim, os dados mostraram, né, em 14 locais, um promédio de severidade em testigo de 64, né, quase 75% de severidade, e a eficácia dos produtos foi ao redor de 48% hasta 81% alcançado com Cronos, né? Então, foram diferentes letras acá, né, por análise estatística. Então, o melhor foi Cronos, que contém mancozeb junto, então a mescla, isso ajuda bastante, né? De seguida, então, com Fox X Pro, Krypton X Pro, mais um programa, né? Acá nós utilizamos, dentre os produtos que estamos provando acá, né? Fizemos rotação dos produtos, adicionamos multissítio também, né? Justamente para mostrar que há necessidade de fazer rotação de produtos, utilizar vários produtos, não somente o mesmo produto em várias vezes, né? Tenho que explicar que o objetivo desses ensaios é justamente mirar o quanto, né, de eficácia que esses produtos podem alcançar com uma pressão alta de ROIA. Então, são ensaios conduzidos normalmente ao final do ciclo de siembra, né, para que consiga ter uma alta pressão de ROIA e possa evaluar, então, o comportamento desses diferentes produtos. Pero como temos que evaluar este determinado produto, então repetimos 3, 4 vezes o mesmo produto. Pero não é uma recomendação, né? Nós outros estamos sempre recomendando que se cambie, rotacione moléculas, não utilize o mesmo produto várias vezes, porque isso vai induzir a resistência, vai induzir a seleção de população resistente, né? Então, temos utilizado acá um programa, um tratamento acá, justamente para mostrar que com essa rotação conseguimos uma boa eficácia, né? Acá foi o melhor em produtividade, né, nesse programa, né, justamente por também estar rotacionando produtos, pode ter, talvez, uma ação sobre outros patógenos que também possa ter ocorrido nesse ensaio, né? Então, por isso, justifica aumento de produtividade, né? E, nesse ensaio, a testigo reduziu 28% de perda em relação ao melhor tratamento em produtividade, né? Também tivemos um outro protocolo, onde eram mesclas com multissítios. Então, mesmo alguns outros produtos que não continham multissítio foram mesclados para poder comparar, né? Já temos 2, 3 campanhas que em Brasil agora se permite a mescla em tanque, né? Antigamente não se podia comentar ou não se podia descrever que poderia fazer a mescla de produtos dentro de tanque. Hoje já se permite. Então, por isso, já temos também um protocolo justamente para fazer a mescla de produtos que contêm, né, produtos sítio específico, juntamente com um multissítio, seja mancozeb, ou clorotalonil, ou oxiclorito de cobre, né? Então, e acá, como já temos em mercado a mescla pronta, mescla tripla, mancozeb, picoxi, tebuconazol, este produto quedou como um padrão, né? E, então, os outros produtos foram comparados a ele, né? E os resultados, tivemos acá, né? Então, a melhor eficácia foram esses que tiveram letra E, né? Então, Cronos quedou também com 81% de controle e também, da mesma forma, acá, essa mescla Vessária com referência, que é a mescla de 2 multissítios, né? Também com 79% de controle, fusão com absoluto, né, metilminoxidil com tebuconazol mais clorotalonil, também quedou com 79% de controle, e Escalamax, que é tebuconazol com hiperfluxão e mais mancozeb, também quedou com 80% de controle. Então, dos 4 melhores, né, quedou Cronos, comparando juntamente com Vessária, mais referência, fusão mais absoluto, Escalamax com Troia, né? Foram os melhores acá. Em uma produtividade,
todos, né, distinguiram do testigo e não houve diferença entre eles. Né? A diferença foi muito baixa. No melhor tratamento, que foi tebuconazol em perfecção em mancozeb, em produtividade, né? A diferença entre os outros tratamentos, no máximo 3,3%, né? Então, menos quantidade, menos diferença. Então, só para finalizar, os gráficos também mostrando as mesclas com outros produtos, né? De sobrolina com carboxamida, temos 3 produtos: piraclostrobin com fluxopiroxade, azoxorbin com benzofendiprupir, picoxtrobina com benzofendiprupir, né? Então, Elatos, Vessária e piraclostrobin com fluxopiroxade, que era orquestra, né? Então, os 3 vêm reduzindo cada campanha. Essas últimas campanhas, né, de 2020, 19 e 20 com 20 e 21, tiveram praticamente estável, né, não reduziram tanto, não promoveram tanta redução. Triazol com carboxamida, já temos aí 5 produtos provando, né, não quer dizer que todos já estão registrados, né, estão em fase de registro, pero temos impirfluxan com tebuconazol, tetraconazol com fluindapir, proteoconazol com fluindapir, impirfluxan com proteoconazol, fluxapiroxade com fluteoconazol, né? Então, a base é um triazol com carboxamida. Então, elas vêm seguindo também, mantendo aí ao redor de 70% de controle. Né? La mescla tripla, triazol com carboxamida com estrobilurina, né? Não estamos falando com mescla com mancozeb, com multissítio, né? Seria com triazol, com carboxamida e estrobilurina. Temos, né, ciproconazol, benzofendiprupir de fenoconazol, piraclostrobin, fluxapiroxade e epoxiconazol, que é o ativo, ou orquestra aí de vocês, e trifoxtrobin, bixafen, proteoconazol, que é Krypton X Pro. Né? Então, a mescla dos 3 aí sigue também, né, com um pouco de redução acá, estamos mirando essa mescla daqui. Essa mescla de Singenta, na última campanha não foi provada, então, infelizmente, não temos informação como vai estar quedando aí comportamento dessa mescla, né? Mas, então, finalizando, lá a estratégia, né, anti-resistência, incluir todos os métodos de controle da enfermidade dentro do programa de manejo integrado, utilizar sempre mesclas comerciais formadas por 2 ou mais fungicidas com modos de ação distintas, aplicar doses e intervalos recomendados por fabricante. Os fungicidas devem ser utilizados preventivamente, evitar aplicações em alta pressão da enfermidade e evitar de forma curativa. Não utilizar mais do que 2 aplicações do mesmo produto em sequência, e utilizar no máximo 2 aplicações de produtos que contêm carboxamida por cultivo. Essa é uma recomendação do FRAC, né, que é o Comitê de Antirresistência aos Fungicidas. E procurar utilizar também carboxamida quando a enfermidade não utilizar, né, não utilizar carboxamida quando a enfermidade já está estabelecida. Tá? Sempre consultar um engenheiro agrônomo que vai poder, né, informar melhor a forma de utilizar os produtos. Tá bem? Bom, graças pela atenção. E vamos então às perguntas. Né? Eu vou sacar acá. Opa, como vamos? Hola, ¿están me escuchando? Carlos, bueno, muchísimas gracias por Sí. la conferencia. Ahí estamos recolectando algunas preguntas que Sí. el auditorio quiere formularles. Yo puedo empezar con algunas, si le parece. Sí, ¿está bien? Ok. Bueno, esta es una pregunta que hacen, de acuerdo a su experiencia, ¿cuál es la eficiencia de los protectores cuando los comparamos mancozeb, cobres y clorotronil para el control de arroyo? Control de roya. Sí. Esta campanha, tivemos uma surpresa, porque, de maneira general, os 3 têm um bom controle, cerca de 50% a 60%, né? Pero agrega bastante quando mesclamos com os produtos sítio específicos, né? Em Brasil, como é um país continental, temos
bem distinto assim. Cerrado, a parte de Cerrado, central, região, zona central do Brasil, tanto clorotalonil, mancozeb, oxalate de cobre, tem apresentado bom controle. Em todos os ensaios de rede, clorotalonil ganha um pouquinho, tem um pouco de vantagem, porque justamente ela tem cola, né? Ele consegue prender melhor na hoja e não sofre tanto por lavado por la lluvia, né? Então, isso creio que seja a vantagem de utilizar esse produto em zonas onde tem ocorrido muita lluvia. E esta zona de Cerrado, de Mato Grosso, Goiás, aliás, praticamente todo dia chove, né? Ocorre lluvia ao final da tarde, então isto tem mostrado um pouquinho de vantagem, né, quando utilizamos clorotalonil. Né? Mancozeb, na zona mais ao sul, falando de fora Cerrado, né, fora central, zona central do Brasil, quedando aí Mato Grosso do Sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, esta zona já temos melhor eficácia com o mancozeb, né? Assim, não é diferença significativa estatisticamente. Na fase estatística, se compararmos todos os ensaios de rede, que temos um protocolo distinto para multissítios, né? De maneira general, clorotalonil sobressai um pouquinho, sai um pouquinho da vantagem sobre mancozeb, e mancozeb um pouquinho vantagem sobre oxalate de cobre, né? Hablando de roya, pero também temos as distintas diferenças destes produtos para as outras enfermidades. Então, também temos que buscar entender melhor, né, quando vai utilizar multissítio, para saber em que outra enfermidade ele pode ajudar. ¿Está bien? Excelente, Carlos. Muchísimas gracias. Muy claro. Acá también tenemos una pregunta de Samuel. Samuel pregunta, ¿cuáles son las características que usted cree que tiene Cronos que hacen que tenga el mayor control de la roya con respecto a otros fungicidas? O que estamos mirando nesses resultados generados em diferentes localidades, por ser essa mescla tripla, né, que contém mancozeb. Então, isso vai já agregar, facilitar na fase de preparo da cauda, né, porque já é uma mescla pronta, já definida, então isso não tem maior facilidade para este preparo. E a quantidade que temos de mancozeb junto com esses produtos, né, como já estamos mostrando, tebuconazol está subindo a eficácia, né? Temos picoxtrobina, que é uma das melhores estubirulinas que hoje temos no mercado para a roya também. E mancozeb, que é um excelente produto multissítio. Então, essa combinação, essa junção desses três produtos é que tem mostrado essa melhor eficácia para a roya. Perfecto, genial. Creo que muy claro, Carlos. Otra pregunta, con respecto a los intervalos entre aplicaciones de la roya y el momento de la primera aplicación. ¿Usted cree que en un futuro cercano esos intervalos van a tender a reducirse o se van a mantener en los valores actuales de 12, 14 o 15 días entre Nadie más aplicaciones? preguntó más que vos. Então, o comportamento da roya também está cambiando. Isso vem nos preocupando, porque, de maneira general, primeiro também, por aquele escape, que é a forma onde o produtor sembra mais temprano, com ciclo mais curto, né, de material de ciclo mais curto. Então, praticamente, o produtor não vai estar detectando, encontrando roya em Suchaco, né? Aí, então, temos esse problema. Por quê? Sabemos que a fase crítica em cultivo é na fase início da fase reprodutiva. Quando temos materiais de hábito indeterminado que empeça temprano a fase reprodutiva, já com 30 dias, 25, 30 dias já empeça a floração, já entra na fase suscetível para a roya. E temos que proteger justamente essas hojas de abarro, porque são responsáveis pelo alinhamento das vainas de abarro, do terço de abarro da planta. Isso vem promovendo essa necessidade de fazer a aplicação mais temprano para justamente proteger
essas hojas de abarro, não permitir que a roia evolua, consiga penetrar e infectar a planta e tomar conta da planta. Ela sempre vai começar nas hojas de abarro, começa sempre na hoja de abarro, né? Então, temos esse dilema, porque a roia em Chaco, pelo menos aqui no Brasil, cada vez está aparecendo mais tardio, ocorre em fase mais tardio, pero temos que proteger, né? Não, aí não seria somente para roia, mas também outras enfermidades, aplicando na fase em R1 ou antes que a linha, né, que cerre a linha, para que consiga, pelo menos uma aplicação de fungicida, consiga atingir aquelas hojas de abarro para fazer uma proteção aliá e não deixar que as enfermidades empecem a manifestar, né? Então, temos esse dilema, né? O que sabemos é que, sim ou sim, esses grupos de produtos são preventivos, os primeiros, sejam as estrobirulinas, as carboxamidas e também os multissítios, sim ou sim, tem que ser aplicado antes da aparição da enfermidade, né? É ali que eles vão conseguir segurar, não permitir que o fungo penetre na planta, né? Então, eu creio que assim, o mais temprano possível, por lo menos para que consiga proteger essas hojas de abarro, né, não somente para a roia, mas também para outras enfermidades. Aí em Bolívia, eu creio que assim, o mais problema seria a siembra de inverno, né, porque em verano também, apesar de que eu sei que em verano, a zona norte ocorre alta lluvia, né? Muitas vezes alaga, ocorre muita lluvia, e isso também afeta o desenvolvimento da planta, do cultivo, tudo. A roia, então, vai poder estar evoluindo, aumentando a infecção, severidade allá, pero vai passar para a siembra de inverno essa população, né, essas esporas que generaram no cultivo de verano. Então, nessas campanhas de inverno, necessita sim a aplicação mais temprana, porque vai ter a pressão de roia promovida por campanha de verano, né? Então, a necessidade de utilizar fungicida para controle de roia em inverno é maior. Agora, a grande questão aí é porque em inverno também não chove. Há campanhas que não corre lluvia. Então, se somente com o lençol freático raso, que o solo umedece, tem umidade, né? Pero isso pode promover rocio. Então, o rocio é característica para a roia. É uma condição favorável para a roia. Clarísimo, Carlos. Bueno, una última pregunta para ir cerrando la conferencia y agradeciéndoles a todos por su participación y por su escucha activa. En términos de resistencia, ¿cuál es el manejo ideal de enfermedades para retrasar la misma? ¿Qué deberíamos hacer? Então, o que temos colocado é sempre utilizar os multissítios. Essa, eu creio que é a maior ferramenta, né, para que consiga, junto com, utilizando um produto sítio específico, seja uma mescla de azoto com estrobilurina ou carboxamida com estrobilurina, sempre utilizar um multissítio junto, porque ele vai quebrar, não vai permitir que a população resistente consiga aumentar, né? Então, esse é o ponto. Utilizar multissítio, também rotacionar, né, como eu comentei ali na última pantalha, rotacionar as moléculas para que não utilize o mesmo produto sucessivas vezes, porque assim vai aumentar a população resistente, ¿né? Excelente, Carlos. La verdad que muchísimas gracias nuevamente por la conferencia. Creo que se han podido dar conceptos muy claros y valiosos con respecto al manejo de las enfermedades en el cultivo de soya. Se nota muchísimo su conocimiento, principalmente también en lo que se refiere en nuestra región, en cómo manejar los cultivos en nuestra región. Así que desde MyInter y obviamente también desde
desde Bolivia estamos muy contentos y muy felices por haber tenido esta tan rica conferencia. Así que Sim. mil gracias, Carlos. Esperemos Eu que volvernos agradeço a pela ver. oportunidade, né? E espero, né, tão logo consiga ir aí, seguir aí mirando lá no Chaco. Me gusta muito ir a Bolívia. Cuando termine esto de la pandemia, lo esperamos aquí Sim, para sim. salir a recorrer Chacos y Sim, seguir sim. aprendiendo de todo su conocimiento. Isso, gracias. Gracias por la Así que bueno, oportunidade. ¿Está bien? muchísimas, pero muchísimas gracias. Gracias también a todos los que nos acompañaron en esta conferencia. Estamos muy contentos de Mainter. Entendemos que a partir del conocimiento podemos crecer productivamente para hacerlo más y para hacerlo mejor. Así que sigan, obviamente, confiando en nosotros, en nuestro apoyo y nos vemos en la próxima conferencia. Así que bueno, muchísimas gracias. Que empiecen una buena semana y obviamente que terminen un buen día. Muchas gracias y hasta la próxima. Sim.